foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022. E eu comecei dando uma breve contextualização sobre o Hugo Carvajal, mas eu queria saber mais sobre essa pessoa, né? Quem é o Hugo Carvajal e por que, de repente, nós temos ouvido tanto falar desse nome? Eu acho que ninguém sabe mais sobre ele no Brasil do que você. Pois então, Paulo, o Carvajal tem um peso muito importante nesse momento, né, nesse recorte histórico que a gente está vivendo, porque ele é uma pessoa que tem todas as informações mais importantes sobre como funcionou essa cooptação de poder em um continente inteiro, que é o continente latino-americano. Então, especialmente a América do Sul, na verdade, ele tem informações cruciais porque ele realmente passou muitos anos, né, da sua carreira, em especial, fazendo a liderança de vários aspectos do governo da Venezuela. Então, o aspecto econômico, militar, político, né, e também os aspectos ilegais que nós estamos acompanhando, que é as relações do narcotráfico com toda essa estrutura, né? E ele traz à tona essas questões importantíssimas de que todo o poder que nós vemos sendo feito pela esquerda, né, sendo administrado pela esquerda neste continente, ele é um poder altamente corrupto, porque usa das ferramentas mais absurdas no sentido de maliciosas para comandar as nações, para comandar o Brasil, para comandar a Argentina, para comandar a Nicarágua, a Colômbia, o México, a Bolívia. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, infelizmente, em vários pontos, né, da sua carreira, ele serviu a esse espectro aí perverso, né, do mal. Ele, naturalmente, se defende, diz que ele não concordava com nada disso que estava acontecendo, mas ele estava naquela posição de poder e por isso ele sabe tudo o que está acontecendo, mas não que ele fazia parte. No entanto, é uma situação realmente muito difícil, né, de quase indefensável, porque ele estava nas entranhas do poder. Mas o mais importante de tudo isso é que ele traz à tona as conexões, né, quem são os personagens de toda essa história. E onde ele está hoje, nesse momento? Ele está em Nova York, né, ele está lá depois de uma tentativa de 10 anos de extradição que os Estados Unidos trabalharam. Não foi fácil essa extradição, então ele, por vários anos, ele viveu escondido, né, depois que ele rompeu com Maduro, viveu em Portugal, viveu na Espanha, e eu não me lembro se teve mais algum lugar. Ele ficou escondido, na verdade, assim, pelas análises e pesquisas que eu fiz, ele, na verdade, estava protegido em alguma medida, por pessoas muito poderosas. Ele ficou muito, inclusive, principalmente em Portugal, o que me chamou muito a atenção, porque como Portugal não descobriu nada sobre ele por anos a fio, onde ele ficou escondido. Então, que relações ele tinha lá? A justiça na americana e a justiça espanhola também questionaram muito isso, porque se quisesse, teriam encontrado ele mais rapidamente, mas não foi fácil, porque ele estava, de fato, sob alguma proteção da esquerda de Portugal. Então ele está em Nova York hoje em uma prisão federal. Assim, voltando lá, completando, desculpa, eu fui indo na história. E depois desses 10 anos tentando essa extradição, ele foi preso em Madrid, e daí conseguiram trazer ele para os Estados Unidos. A justiça americana conseguiu, ele veio em 2023, ele veio para Nova York, e ele está, então, desde então, colaborando com a justiça de diversas formas, trazendo as informações que ele tem. Então ele está preso nos Estados Unidos, em uma prisão federal americana. A acusação contra ele é de narcoterrorismo, da mesma forma que a acusação contra o Maduro, por exemplo, não? Sim, com uma pequena diferença. Ele é acusado de toda essa questão de narcoterrorismo, mas Maduro, ele tem mais acusações. Maduro tem a acusação do narcoterrorismo, que é a principal, e tem uma outra também que é extremamente importante, que é a acusação de usar a máquina estatal para corrupção política. Então, além do narcoterrorismo, e esse segundo ponto, de usar a máquina estatal para a corrupção política, é um ponto em que, provavelmente, pessoas como Lula se enquadrariam perfeitamente numa acusação futura. Eu quero entrar nisso. Bom, mas então o Carvajal está numa penitenciária. Como que você chegou a ter contato com ele? Como é que foi que isso aconteceu? E você já teve com ele, você teve interação direta com o próprio Carvajal? Interação direta, sim. Como é que foi essa situação? Eu cheguei aqui em 2023,
vindo do Brasil e pedi asilo, né, Aqui nos Estados imediatamente, Unidos, né? aqui nos Estados Unidos, imediatamente pedi asilo, e quando eu estava há 3 meses aqui, Carvajal veio extraditado, né, para Nova York. E desde então eu tentei vários caminhos, várias formas para acessá-lo, porque eu queria pelo menos conseguir aquele mesmo resultado que eu consegui em Madrid, né, que foi entregar perguntas via a advogada dele, e ela me retornar, e ele escrever a carta de próprio punho, e tudo mais. Eu pensei, pelo menos isso eu tenho que conseguir. Então, comecei a fazer muitas articulações, conversar com muitas pessoas, até que este ano, aí há uns 2 meses atrás, eu consegui, então, finalmente a autorização da Justiça Americana para conversar com ele, sem intermediários, diretamente, por meio eletrônico. Então, foi já um grande passo, né, um passo muito importante, poder conversar, passar as perguntas e sentir também como ele estava pensando sobre tudo que está acontecendo e se ele tinha mudado alguma coisa, né, em relação a 2023. Então, isso foi realmente um ponto bem relevante para que tudo viesse à tona nesse momento. E de fato, ele está prestando informações sobre o regime venezuelano para o governo americano, para o Departamento de Justiça? O que a gente sabe sobre isso e qual é a relação do Hugo Carvajal, por exemplo, com o Lula? Tem algum impacto que essa delação pode ter para o Brasil? Sim, ele está colaborando intensamente com o governo americano, com as autoridades, e tudo o que está acontecendo na Venezuela, os passos que o governo americano está dando, todas as decisões, elas são 100% baseadas nas informações que Carvajal tem disponibilizado para a justiça americana. Então, isso é algo assim, muito, que tem muito peso, porque significa que as informações que ele está prestando são extremamente relevantes, não são nada triviais. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso, isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado, né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Né? Ele deu diversas, não só para ele, mas diversas proteções e garantias. Né? Por quê? Em função do quê? Pelos simples olhos castanhos de Maduro? Não. Foi porque eles têm todo um relacionamento intrincado que envolve profundamente gestos e decisões ligados à corrupção. Isso desde que a Petrobras foi usada para corrupção e como a PDVSA é usada. Tanto que Carvajal fala claramente, ele fala, a PDVSA foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022.